Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Pedi e obtereis. Condições da prece. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu Pai em secreto. E teu Pai,
que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não há de perdoar vossos pecados. E propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior desta forma: Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os mais homens, que são os ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo o que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para sua casa, e não o outro. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. As condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto. Não fingi orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-a, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Eficácia da prece. Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los. Não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir num ou noutro sentido, seus atos têm, para ele mesmo e para os outros, consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais, da mesma maneira que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da sua vontade. Seria ilógico concluir-se desta máxima: aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, que basta pedir para obter. E injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós
o que nos convém. Assim procede o pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem geralmente só vê o presente, mas, se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará, e não aos que tudo esperam do socorro alheio sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre sem nada fazermos. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária, é a prece. Vós orais, quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar. Que importam ao Senhor as frases que ligais maquinalmente uma às outras, porque já vos habituastes a repeti-las? Porque é um dever que tendes de cumprir e que vos pesa como todo dever. A prece do cristão, do espírita principalmente, de qualquer culto que seja, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, mas também com profundeza, num impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia, e de agradecimento ainda pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora não guarde a lembrança, retornar junto aos amigos e aos guias, para nesse contato aurir novas forças e mais perseverança. Deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo, a sua indulgência, a sua misericórdia. E deve ser profunda, porque é a vossa alma que deve elevar-se ao Criador, que deve transfigurar-se como Jesus no Tabor, para chegar até Ele, branca e radiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, ou que vos dê alegrias e riquezas. Pedi-lhe antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Evitai dizer como fazem muitos dentre vós: não vale a pena orar, porque Deus não me atende. O que pedis a Deus na maioria das vezes? Já vos lembraste de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não, tão poucas vezes. O que mais vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos. E depois exclamais: Deus não se preocupa conosco. Se o fizesse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos. Se mergulhasses no fundo da vossa consciência, quase sempre ali encontrarias o motivo dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, para vos tornardes melhores, e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem para isso procurardes o vosso oratório, ou cairdes de joelhos nas praças públicas. A prece diária é o próprio cumprimento dos vossos deveres, mas dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que sejam. Não é um ato de amor para com o Senhor assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física. Não é um ato de reconhecimento à elevação do vosso pensamento a Ele, quando uma felicidade vos chega, quando evitais um acidente, ou mesmo quando uma simples contrariedade vos aflora a alma e dizeis mentalmente: seja bendito o Senhor. Não é um ato de contrição quando sentis que falistes, dizerdes humilde para o Supremo Juiz, mesmo que seja num rápido pensamento: perdoai-me, Deus meu, pois que pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não tornar a falir e a coragem de reparar a minha falta.
Isto independe das preces regulares da manhã e da noite, e dos dias consagrados, pois, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem interromper os vossos afazeres. E até pelo contrário, assim feita, ela os santifica. E não duvideis de que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque a hora convencional maquinalmente vos chama. Vinde, todos vós que desejais crer. Acorrem os espíritos celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece, Ah, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece. Porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus. E para vós o mistério se desfaz, porque Ele se revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade desconhece. Marchai pelos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria então marchais! Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa aventura que vos impregna por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que bebemos através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. Levai-a e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora carregasse o madeiro infamante. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, na morada do Pai. Sempre com Deus. Lembra-te de Deus para que saibas agradecer os talentos da vida. Se te encontras cansado, pensa nele, o eterno Pai que jamais descansa. Como nos ensinou o próprio Jesus, o Pai trabalha constantemente. Se te encontras triste, eleva a Deus os teus sentimentos, meditando na alegria solar com que todas as manhãs a infinita bondade do Pai dissolve as trevas, anunciando um dia novo de oportunidades. Se estás doente, pensa em como Deus, na sua compaixão e equilíbrio, reajusta os quadros da natureza. Pensa em como, após a tempestade que arranca árvores centenárias e destrói montanhas, tudo se asserena. Se te sentes incompreendido, ainda assim, volta-te para Deus. Ele, o eterno doador de todas as bênçãos, quantas vezes é incompreendido pelas criaturas que criou e sustenta. Mesmo assim, a sua paciência inesgotável não desanima, aguardando que nos decidamos por abandonar nossas imperfeições. Se te sentes humilhado, entrega a Deus as dores da tua sensibilidade ferida ou do orgulho menosprezado, refletindo no anonimato com que Ele esconde a sua imensa grandeza, servindo-nos todos os dias. Se te sentes sozinho, busca a companhia sublime de Deus na pessoa daqueles que seguem na retaguarda, cambaleantes de sofrimento.
os mais solitários que tu mesmo, que se encontram em provações mais difíceis que as tuas. Procura aqueles que a miséria encara todas as horas e necessitam da tua ajuda para matar a fome, a sede, acalmar a dor. Sai de ti mesmo e procura-os. Eles se encontram nas favelas, nas praças, nos hospitais, nos asilos, nas prisões. Talvez, ao teu lado, nos familiares que te esperam um gesto de carinho, uma palavra amiga, um pouco de atenção. Se estás aflito, confia a Deus as tuas ansiedades. Fala-lhe de tudo aquilo que te vai na intimidade. E nele, que é o amor, todas as tuas tormentas haverão de se acalmar. Enfim, seja qual for a dificuldade, recorda o todo misericordioso que não nos esquece. Na oração, haverás de encontrar a força a fim de te ergueres e superares os problemas, pequenos ou grandes, que te estejam a supliciar. Na oração, que é rota de luz, não haverá de te faltar o ânimo para enfrentar mais este dia com coragem, bom ânimo e alegria, porque afinal de contas, dia como este nunca houve e nem haverá igual. Na vida, auxilia quanto puderes, faze o bem sem olhar a quem. Imagina que és o lavrador e o teu próximo é o campo. Tu plantas e o outro produz. Tu és o celeiro, o outro é o cliente. Se desejas seguir para Deus, pensa que entre Deus e tu mesmo, o próximo é a ponte. O Criador atende às criaturas através das criaturas. Por isso mesmo, é preciso viver e servir. O som do teu amor me faz canção, dança suave.
Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Quando fores orar, entra no teu quarto íntimo, entra no teu aposento íntimo. Jesus não falou na cozinha, porque oração é repouso. Oração é repouso. Oração é o que você não faz. Oração é o que você é, não o que você faz. Oração não é o que você fez, não é o que você faz, e não é o que você fará. Oração é o que você é. Todos hoje conhecem os seus direitos, só os direitos, e querem todos os seus direitos, mas há um direito que nós não reivindicamos: o direito de simplesmente ser. E eu te pergunto, há quantos anos você não reserva 15 minutos apenas para ser? E quantos têm vergonha de simplesmente ser, sem ter que fazer? Entra no teu aposento íntimo e ora em segredo. Por quê? Ora em segredo por quê? Porque com Jesus, Deus não é um rei, Deus não é um soberano, Ele não é o Senhor dos exércitos. Deus não é alguém para ser temido. Deus é um confidente. Confidente. Essa palavra anda tão esquecida nos dias de hoje. Então nós andamos meio desacostumados de confidências. A confidência, e quem tem confidentes sabe o que eu estou dizendo? A confidência é a máxima abertura da alma. Na confidência, você se revela. Na confidência, todas as máscaras são retiradas. O confidente está nu. Na confidência, não tem teatro. Não há encenação na confidência. Orar em segredo é diferente da prece palestra. Tem prece palestra, tem prece conferência, tem prece congresso. Entra no teu quarto íntimo. Isso é desafiador. Porque entrar no quarto íntimo é como experimentar o deserto. Você precisa fazer um silêncio por fora, mas o mais difícil vai ser silenciar tudo que está dentro de você. Porque se você fizer silêncio agora, você vai ver 50 mil desejos fazendo uma algazarra. Tem uma multidão falando, uns gritando aí dentro de você. Há uma barulheira tão grande que você parece aqueles carros tunados na praia. O sujeito abre o porta-mala assim, está cheio de alto-falante, é uma barulheira. Essa é a nossa intimidade. Isso não é um aposento. Você não está em repouso. Você não está em repouso. E Deus não vai gritar. Quem tem que baixar o tom é você. Quem tem que fazer silêncio é você. Você precisa entrar no repouso. Repouso significa cessa tudo que você possa fazer. Cessa tudo e deixa apenas o ser. Esse é o quarto. Ora em segredo. Você sabe por que está orando.
Ninguém ora se não tiver um desejo. O que move a oração é um desejo. É algo que você quer. Então, para de teatro. Você sabe o que você quer falar com Deus. E Ele sabe o que você quer falar. Então, oração não é jornal nacional para você atualizar a Deus. Oração é um diálogo. Você vai confidenciar. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus não é vendedor. Não tente barganhar. Deus não vende. Deus não vende nada. Deus doa. Deus doa. Quer ver? Quanto que você pagou para ser criado? Quanto? O que você prometeu? Você prometeu alguma coisa? Oh, meu Deus, olha. O Senhor me cria, espírito imortal, e eu prometo que eu vou ser puro. Teve alguma barganha? Não. Você foi criado. E quando você foi criado, você nem sabia que foi criado. Porque você era simples e ignorante. Hoje a gente continua complexo e ignorante, não é? Você não sabia. Então aqui não tem barganha, aqui tem abertura. É por isso que certa vez um jovem perguntou a um rabino: Rabino, Deus sabe todas as coisas? Ele sabe Deus. Deus é onisciente. Sabe tudo. Sabe tudo. Tudo. Sabe mais do que o Google. Deus tem poder? Deus é todo poderoso. E aí o jovem perguntou: então para que eu vou orar? Eu vou orar para quê? Tudo que eu falar ele já sabe. Tudo que eu quero ele já sabe o que eu vou pedir. E ele já sabe tudo que eu necessito, eu vou orar para quê? Você tem razão. Deus sabe tudo o que você precisa, Deus sabe tudo o que você quer, e Deus sabe tudo o que você vai pedir. A questão não é essa. Porque a oração não foi feita para você informar Deus. A oração foi feita para você educar o seu desejo. Educar o seu desejo. Você pede, e dependendo da resposta, você saberá qual foi a lição. A resposta é a lição. A resposta é Deus educando o seu desejo. É Deus moldando a bruta flor do querer, como dizia Caetano. A bruta flor do querer. O nosso desejo é uma pedra bruta, é uma pedra primitiva, é uma rocha feroz, indomável. As respostas de Deus representam o trabalho do escultor. Elas vão polindo. Então adivinha, não é Deus que precisa conhecer algo quando você ora, é você. Por isso é uma confidência. Por isso é uma abertura. E Deus vê o secreto. Deus vê de preferência o secreto. O que é o secreto? O secreto é aquilo que está gritando dentro de você e você não está ouvindo. Sua esposa já ouviu, seu marido já ouviu, seus filhos já ouviram, todo mundo ouviu, menos você. O secreto é a parte oculta que você trancou no quarto escuro e você não tem coragem de ir lá buscar. E Deus vê o secreto da sua alma.
aquilo que você oculta, aquilo que você está ocultando na oração que você está fazendo. Por exemplo, eu peço para alguém ficar, não porque é bom para esse alguém, mas porque eu não quero que ele vá. É bom para mim, mesmo que não seja bom para a pessoa que é o objeto do meu pedido. Esse é o oculto. Esse é o secreto. O oculto é que você não tem coragem de dizer que tudo que você está pedindo só vai beneficiar você. Você não tem coragem de dizer isso. Por que você não tem coragem? Porque você tem medo de Deus. Ele é um soberano. Então você conversa com ele cheio de protocolos, não é? Antes de você fazer a oração, você mandou uma mensagem. Pode falar? Você pode falar? Senhor, licença, eu queria... É uma conversa formal. E a flor bruta do seu querer está pedindo benefícios só para você. É só para você. Você não pensou nas pessoas envolvidas no seu pedido. Em nenhum momento. Você só pensou em você. Então você vem com palavras de orador espírita, palavras de congresso, palavras de seminário. Você vem com frases bonitas, frases escritas, orações feitas com a boca, como alguém que necessita esconder algo que não tem coragem de revelar. Aqui não. Aqui você ora em segredo, porque o que você vai confessar para Deus, você não tem coragem de confessar para ninguém. É vergonha demais. Aqui você vai se abrir de verdade. Aqui é você, com toda a força da sua brutalidade. E mesmo quando você acredita que contou tudo para Deus, Ele ainda continua enxergando em você aquilo que você ainda não viu. Senhor, protegei as nossas decisões, porque a decisão é uma maneira de orar. Dai-nos coragem para depois da dúvida sermos capazes de escolher entre um caminho e outro. Que o nosso sim seja sempre um sim e o nosso não seja sempre um não. Que uma vez escolhido o caminho, jamais olhemos para trás, nem deixemos que nossa alma seja roída pelo remorso. E para que isso seja possível, Senhor, protegei as nossas ações, porque a ação é uma maneira de orar. Fazei com que o pão nosso de cada dia seja fruto do melhor que levamos dentro de nós mesmos. Que possamos, através do trabalho e da ação, compartilhar um pouco de amor que recebemos. Para que isso seja possível, Senhor, protegei os nossos sonhos, porque o sonho é uma maneira de orar. Fazei com que, independentemente de nossa idade ou de nossa circunstância, sejamos capazes de manter acesa no coração a chama sagrada da esperança. E para que isso seja possível, Senhor, dai-nos sempre o entusiasmo, porque o entusiasmo é uma maneira de orar. É Ele que nos liga aos céus e à terra, aos homens e às crianças, e nos diz que o desejo é importante e merece o nosso esforço.
É Ele que nos afirma que tudo é possível, desde que estejamos totalmente comprometidos com o que fazemos. E para que isso seja possível, Senhor, protegei-nos, porque a vida é a única maneira que temos para manifestar o vosso milagre. Que a terra continue transformando a semente em trigo, que nós continuemos transmutando o trigo em pão. E isto só é possível se tivermos amor. Portanto, nunca nos deixe em solidão. Dai-nos sempre a vossa companhia e a companhia de homens, mulheres que têm dúvidas, agem, sonham, se entusiasmam e vivem como se cada dia fosse totalmente dedicado à vossa glória. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se dessa cadeira. Com a fé verdadeira eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira de que eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Você. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 1.
De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Quando orares, orareis assim: Pai Nosso. Não é mais rei, não é mais soberano, não é mais patriarca, é Pai. Pai. Aqui você está reconhecendo a sua fragilidade e a sua incapacidade. Incapacidade de ser autossuficiente. Esse é o ponto. Porque todas as vezes que nós, espíritos imortais, comprometemos a nossa encarnação, hoje e ontem, quando você tomou aquela decisão que iria arruinar as suas próximas 3 encarnações, sabe o que você disse? Sabe o que você disse? Se você não disse, você pensou. Você disse assim: Deus, fica na tua. O negócio agora é comigo. Não interfere. Mas quando você ingressou nos terrenos das consequências, aí você: oh Pai, não me abandona. Não é assim? E nós estamos navegando nas rotas da evolução, nessa dualidade. Fazemos escolhas na autossuficiência para depois chorarmos na autocomiseração. Coitadinho de mim. O autossuficiente se torna o coitadinho. O remédio para esse mal é Pai. Pai. Mas e o oculto? E o secreto? E aquilo que você está pedindo que nem você tem coragem de confessar? A cura para esse vício está no nosso. Nosso. Pai Nosso. Porque o Pai que vai receber o seu pedido não é somente o seu Pai. O Pai que vai ouvir a sua prece é Pai de todas as pessoas envolvidas no seu desejo. Ele vela pelos seus interesses, mas Ele vela pelos interesses dos outros. Ele vela pelos interesses de todos os outros. Então, quando Ele diz Pai Nosso, Ele escancara a sua alma. É como se Jesus dissesse assim: fala para Deus, confessa. Confessa que o seu desejo está envolvendo fulano. Você não falou com fulano, você perguntou para fulano? Você perguntou para a pessoa o que é o melhor para ela? O que ela gostaria de receber? Você está fazendo prece para ela, mas você perguntou para ela? Você considerou os interesses dela? Essa parte oculta. Pai Nosso. E para não haver nenhuma confusão, para que Deus não seja confundido com nenhum pai da terra, para que Deus não seja confundido com nenhum patriarca da terra,
para que Deus não seja confundido com Abraão, que tinha várias mulheres, vários escravos, um rebanho grande, e entrou numa série de confusões. Esse Pai nosso é aquele que está nos céus. É aquele Pai que vibra, abre aspas, Maria Dolores, no coração da altura. Ela poderia dizer apenas na altura, mas ela disse, no coração da altura. É lá que Deus vive. Deus vive no coração da altura. E por isso Emmanuel irá dizer, abre aspas, a providência divina não pode descer para errar conosco. Deus nunca desce da altura da sua inteligência suprema. Deus nunca desce do amor infinito. Deus nunca desce da sua espiritualidade soberana para errar com seus filhos terrenos. Porque Ele não se curva aos nossos caprichos humanos, mas Ele se rende aos nossos anseios divinos. É diferente. Santificado seja o teu nome, porque o nome na antiguidade é expressão dos atributos de alguém. O nome de Deus é a síntese dos seus atributos. Deus é incorpóreo, imaterial, soberanamente justo e bom, inteligência suprema, amor infinito, poder supremo, onisciência. Esses são os atributos da divindade. E Ele não negocia os seus atributos, porque os seus atributos representam o caráter do próprio Deus. Mas quem expressa Deus são seus filhos, porque o Todo-Poderoso escolheu uma forma de agir no mundo. O Todo-Poderoso age no mundo pelas mãos dos seres humanos. Quem santifica Deus são seus filhos e suas filhas. Eles canalizam os atributos da divindade. Venha o teu reino. Porque tem muita gente acreditando que são os encarnados que vão construir um mundo de regeneração. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente aí que está achando que é ser humano, que vai construir um mundo de regeneração. Eu vou te dizer uma coisa. Dá uma olhadinha no sistema solar. Além da Terra, você está vendo algum mundo de expiação e prova? Dá uma olhadinha. Vou dar um tempinho para você olhar. Pensa nisso. Eu vou dar a conclusão, mas em casa você confere. Só tem um mundo de expiação e prova no sistema solar. Adivinha qual é? É aqui. Adivinha onde você está? Então deixa eu te dizer uma coisa. O mundo de regeneração já está pronto. Desde sempre. Desde sempre. O universo está repleto de mundos ditosos. E onde você mora mesmo? Onde você mora? Você está encarnado? O mundo ditoso está pronto. É por isso que Jesus diz assim: se está pronto, venha. Se já está pronto, venha. Já está pronto. Já está construído. Venha teu reino. Se faça a tua vontade. Na terra, como já é feita nos céus. Como já é feita nos céus. Então, você está achando que a terra é a regra? Não. A terra é a exceção. Espírito rebelde que não aceita a vontade de Deus é a exceção. A regra
é o Espírito puro. A minha vida é a nota de rodapé, não é a regra. E assim estava dada a oração princípio. A oração que é muito mais do que uma simples prece. A oração que é uma declaração de valores, por uma razão muito simples, e aqui eu termino. Eu cheguei aqui em Uberlândia hoje de manhã, recebi um telefonema. Alô, pai? Era meu pai. Para não haver confusão, porque ele chama Haroldo, eu chamo Haroldo, eu sou o Haroldinho. Haroldinho? Oi, pai. Tá tudo bem? Pai, tá tudo bem. Onde você tá? Uberlândia. Você não para, né? Tá tudo bem, conversa. E eu fiquei pensando. Na introdução do livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, ao se referir aos co-criadores em plano maior, ele diz assim: inteligências divinas, não humanas, inteligências divinas, agregadas a Deus, em processo de comunhão indescritível. Esse indivíduo que aqui veio ensinar essa oração estava em comunhão indescritível com Deus. Ele já entrou numa relação com o Criador que supera a nossa capacidade de imaginar e supera em muito a nossa capacidade de descrever. É tão estranho, é tão diferente, que ele dizia assim: eu e o Pai? Eu e o Pai? Somos um. Eu e o Pai somos um. Esta oração foi ensinada por alguém que comunga com Deus, não por alguém que pensa em Deus, não por alguém que tenta imaginar Deus, não por alguém que projeta a si mesmo em Deus, como se fosse um narciso. Essa oração foi ensinada por alguém que mergulha em Deus, mas principalmente por alguém que se abre para Deus. Se abre a tal ponto. Se abre a tal ponto que ele, sendo o governador da terra, orou a Deus dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Muito obrigado, gente. Boa noite. Que estás no céu, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos, este mundo de escarcéu, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho,
do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade do vosso amor, assim seja, onde se faça vontade do vosso amor, assim seja.